Olá! Sejam bem-vindos ao meu jardim de olhos. Nesse vídeo nós vamos fazer um olho de cerâmica fria, e aí vou finalizar grudando ele numa tela tamanho 20 por 20 e formando um jardim com flores falsas. Como que eu fiz esse olho? Eu fui na intuição, tentando perceber como que é um olho, que é na verdade uma bola dentro de um buraco do crânio, né? Então eu tentei fazer com que fosse circular, como vocês vão ver. E uma dica que eu acho que eu já dei em outro vídeo é colocar um filme embaixo para facilitar na movimentação da massa, né? Nesse giro dela para um lado e para o outro, sem que ela grude demais na superfície da mesa. Então vocês vão ver aí, fiz um círculo que eu abri com um abridor de massas e depois coloquei uma bola por cima que eu fui incorporando. Eu gosto de incorporar com a ajuda de água, então eu tenho aquela xicrinha ali com água. E eu usei esse cortador redondo aí de formar hambúrguer, de cortar bolo. E aí também usei uma esponjinha, que foi uma coisa que eu vi num vídeo de cerâmica, que eu não sabia, mas se vocês tiverem uma esponjinha assim e molhar ela na água, ajuda a deixar a massa mais lisinha, né? Tirar as marcas dela. Para ir formando as pálpebras, eu fiz minhocas. Uma coisa que eu também percebi é que é muito melhor a gente ir incorporando a cerâmica do que tirando a cerâmica. E aí, ao longo do caminho, do percurso, eu fui tentando entender como que eu podia fazer para parecer mais um olho. Eu achei que tava um círculo muito grande, então eu tirei um pedaço. E eu tô usando um bisturi que eu tenho para cortar papel, mas funciona para cortar absolutamente qualquer coisa, porque ele é muito afiado. Eu recomendo que você tenha um em casa. E aí eu fui cortando, ajustando, fazendo uma minhoca para colocar como pálpebra inferior. E aí eu emendei um pouco de massa para fazer a linha d'água, aquela gotinha que tem ali no canto interno do olho. Essa parte não tá aí no vídeo. E depois eu fiz também um pedacinho de massa separado para colocar ali no cantinho, como aquele pedacinho ali mais rosado que a gente tem. Eu nem sei do que é feito. Vocês sabem, né? Estão vendo aí no vídeo, dá pra entender o que eu quis fazer com esse pedaço de massa. E por fim, eu fui tentando melhorar o formato do olho com base no que eu percebia no espelho do meu próprio olho. E fui tentando melhorar também essa dobrinha da pálpebra. Então eu comecei fazendo só um risco e aí eu percebi, olhando no espelho, numa foto que eu tirei, que não era só um risco, mas sim uma dobra e a pele vinha uma por cima da outra. Então eu tentei transformar a massa nisso. Bom, depois de alguns dias secando, acho que ficou uns 4 dias secando, porque ela era bem grossa, eu comecei a pintura e eu usei tinta PVA, aquela mistura de 2 tons que eu tenho, um que puxa mais pro rosa e o outro mais pro amarelo, para formar um tom de pele clara. E ela é uma tinta fosca. E eu apliquei então pela parte da frente, só como eu ia grudar numa tela, eu acabei nem pintando a parte de trás. Depois eu misturei um pouco de vermelho e rosa para fazer aquela parte da pelezinha ali de dentro do olho. E acabei aplicando também na parte da pálpebra um pouco, porque a pálpebra não é só de uma cor, ela é meio rosadinha mesmo, né? Aí eu passei um branco de acrílica no meio do olho para formar a esclera. E como existe uma sombra na parte da pálpebra de cima, né, que é formada pelos cílios, eu acabei misturando um pouquinho de preto para formar um cinza. E aí fiz um degradê de mais cinza na parte de cima até um mais branco na parte de baixo. Depois eu usei tinta acrílica preta e um pincel bem fininho para fazer o desenho ali da íris e da pupila. É íris e pupila? Não sei. E passei também uma linha em cima da pálpebra como se fosse a sombra dos cílios, né? Pra formar esse olho, gente, eu fiz uma mistureba de cor. Eu passei verde, depois eu passei amarelo, depois eu passei marrom, depois eu passei branco com marrom, depois eu fui fazendo, porque a princípio eu queria que fosse mais pro verde, porque eu vou fazer um olho planta.
mas não ficou legal, então vocês viram que mudou bastante a cor, porque eu fui aplicando outras misturinhas assim, e fui fazendo vários risquinhos pra cá, risquinho pra lá, porque o olho ele é meio que essa mistura de vários risquinhos, né, se a gente for olhar no espelho. E daí eu fiz o pontinho de luz ali, que na verdade ficou uma manchinha de luz, no meio um pouco mais branca, e aí conforme foi se misturando com o marrom barra verde do olho, eu dei uma escurecida. Aí eu usei cílios postiços para aplicar na parte de baixo, que era o meu plano. Eu precisei cortar esses cílios no meio para ficar mais fácil de ajustar eles. E depois eu também aparei, né? Que os cílios são grandões, para não ficar muito bizarro. Depois eu peguei as flores falsas que eu comprei na R$2. Escolhi essa corzinha de coral que eu tinha em mente, eu gosto bastante. E aí eu cortei pétala por pétala das flores e fui selecionando as maiores para colocar na parte de fora do olho e as menores mais para dentro. Mas no final eu também acabei recortando as pétalas para elas ficarem ainda menores e formar essa harmonia aí, né, de cílios em forma de pétalas. Vocês estão vendo eu aparando então os cílios de baixo. E aí já pulamos para um momento em que eu fui passar massa acrílica na tela. A tela é 20x20 e eu passei uma massa acrílica que eu comprei na loja de tintas. Eu pedi para eles algo que eu pudesse usar para artesanato e eles me recomendaram essa, que é um pouco mais espessa e não precisa lixar. Fiz alguns formatos, passei um pincel na massa para formar uma folha, para fazer o desenho de uma folha. E aí depois que secou, acho que levou um dia, ela seca até que rápido, a camada que eu fiz não foi muito grossa. Eu usei tinta acrílica para pintar a tela, então estou usando aí um amarelo Nápoles, eu acho que é. Acho que é amarelo Nápoles, não sei. Que é um tom também de pele clara, mais pro rosado, para combinar com o olho. E pintei as bordas da tela também dessa cor e depois misturei branco e vermelho de tinta acrílica também para fazer as flores. Então, como eu disse, eu fiz várias texturas de massa, né? Então eu fiz esses blocos de textura com o pincel para formar as flores e fiz 2 formatos de folha que agora eu estou pintando de verde, um verde meio musgo assim, que eu gostei bastante. Foi o mesmo que eu usei para fazer o olho e depois tampei com vários outros tons de cor, né? Pra flor eu acabei tentando misturar as flores, né, várias cores. Então eu dei uma clareada naquele coral que eu tinha feito com um pouco mais de branco, depois clareei de novo, depois apliquei branco e apliquei um pouco de verde também, porque é como se fossem maços, buquês dessa flor assim meio de longe, né? Não sei explicar. Depois eu fui selecionando algumas flores que eu queria também para grudar na tela e estudando onde eu poderia colocá-las. Usei cola Super Bonder para fixar o olho ali no meio e para fixar as flores em volta também. Então eu coloquei esses matinhos verdes aí, não gostei muito do jeito que eu pus, daí mudei de ideia. Fixei eles com a cola Super Bonder e depois as flores também. Eu arranquei o miolo das flores, que era um plástico amarelo, então vocês vão ver também que depois eu vou usar tinta para pintar esse miolo. Eu usei um cobre, como ele era metálico, tinha brilho, eu resolvi passar também em torno das pétalas dessas flores para elas ficarem mais bonitas, né? Ficar tipo pá, dourado, prata, não, na verdade cobre, né? Cobre, metálico, enfim. Então aí tô pintando o miolo das flores. Não, tô colando as flores ainda. E agora pintando o miolinho delas com um cobre. Eu achei que ficou a coisa mais fofa esse negócio, gente. Quero fazer mais quadros, quero fazer tipo um conjunto com olho, nariz, boca. Vou mostrando pra vocês conforme eu for fazendo e compondo os meus rostos barra jardins, meu jardim humano. Tcharam!
Eu e os meus tarô. Gente, ficou muito fofo. Pelo menos eu achei, né? Olha toda a composição, como é que ficou. Era mais ou menos isso que eu queria fazer um dia que eu pensei em fazer, tipo, vários quadrinhos com tamanhos e... enfim, tudo diferente, assim, de nariz, olho, boca e tal. Pra compor uma parede com quadrinhos assim, ó. E daí colocar eles meio próximos. Mas não sei. Ficou um pouco distante, né? Teria que fazer uma boca pra colocar embaixo. Talvez um quadro retangular. O que vocês acham? Achei interessante. Talvez um de nariz que seja do mesmo tamanho, né? Que seja proporcional, fique mais legal do que o não proporcional. Como eu tinha pensado. Comprar mais quadrinhos desse aqui de 20 por 20. Daí fazer um nariz maior e colocar aqui no meio. E fazer uma boca. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo. Se inscreva no canal se você gosta de conteúdos de arte. Se você gosta de trabalhos multimídia, né, com diversos tipos de material. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!